Um, dois, três, gravando. Olá, é uma alegria estar com vocês. Eu sou a doutora Laura Levi, sou mestre em bioética, advogada, consultora em bioética, em biodireito, professora universitária em diversas universidades, em cursos de pós-graduação e extensão. Hoje, a minha conversa aqui com vocês, para participar da terceira Law Week, é sobre as questões climáticas e o biodireito na pauta brasileira. Bom, para nós iniciarmos a nossa conversa, é importante nós percebermos o seguinte: as questões climáticas hoje, elas representam um grande desafio contemporâneo, não só nas questões de meio ambiente, mas também na saúde pública, na economia e nos direitos humanos. E para que a gente consiga começar a pensar sobre esse assunto, começar a refletir sobre esse assunto, a gente tem que ter em mente que as questões de mudanças climáticas, elas estão associadas à degradação ambiental e o aquecimento global. A partir disso, nós temos que ter em mente que o que nós podemos fazer é contribuir com o que nós podemos ter de perspectivas para o futuro. Pautas perspectivas, as agendas do futuro. O que nós podemos contribuir com o nosso estudo, com o nosso conhecimento, com as nossas atuações? E esta é a minha provocação. Este é o meu papel hoje nesse nosso encontro. É trazer algumas reflexões, alguns dados, para que a gente possa depois pensar e se encaminhar para algumas saídas, para algumas perspectivas que nós temos do que nós podemos fazer para mudar então este cenário que nós temos. A Organização Mundial da Saúde, ela já diagnosticou que anualmente há um aumento de mais de 250 mil mortes por conta de doenças atreladas ao clima. Dentro deste cenário, o que nós temos? Nós temos doenças respiratórias, que elas muito advêm da poluição do ar, em decorrência, obviamente, dos incêndios florestais, mas também nós temos as doenças respiratórias crônicas, infecções respiratórias, aumento de asma, aumento de alergias, em decorrência de elevação ou quedas bruscas de temperaturas e umidade. Variação climática que não era associada ao ambiente em que as pessoas estavam ou estão vivendo. Há uma modificação ao ponto de agravar situações de saúde. Nós também temos as questões em decorrência, as doenças em decorrência das abruptas elevações de temperatura, como a exaustão, a desidratação e a insolação, que obviamente, há uma necessidade de uma intervenção hospitalar. Muitas vezes, queda no rendimento laborativo, muitas vezes afastamentos laborativos, são doenças atreladas às questões de padrões de mudanças climáticas. Nós temos também as doenças que são decorrentes das enchentes, as doenças que estão atreladas às questões hídricas, que obviamente, o que acontece? Contaminação da água. Esta contaminação da água aumenta o risco de doenças como hepatite A, cólera, leptospirose, infecções gastrointestinais. Então, doenças que afetam regiões que antes elas estavam controladas ou que antes elas não ocorriam. Aumento de impacto direto na saúde pública. Nós temos também as doenças provenientes, ou as doenças, na verdade, não provenientes, mas as doenças que são reflexo dessas diversas eventos climáticos, de desastres climáticos, de situações caóticas, que elas aumentam, obviamente, o estresse psicológico, a ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático. Então, a gente tem um sofrimento de um impacto na saúde mental. Então, essas situações pontuais que são reflexos diretos
da mudança climática na saúde pública, ela gera automaticamente um impacto na economia. Obviamente, o custo com a saúde pública vai se ampliar, de forma também direta e de forma indireta. A Organização Mundial da Saúde, no seu relatório com previsão 2030-2050, prevê um aumento ou um gasto de mais de 4 bilhões anualmente somente para prevenção e tratamento de doenças decorrentes de clima. Nisto, a gente já percebe o impacto direto de que nós estamos sentindo, o que nós estamos percebendo. Diversos estados brasileiros vêm sofrendo com caos, com mudanças climáticas caóticas, com eventos caóticos climáticos. Outros países estão sofrendo da mesma maneira. Este impacto direto na nossa economia, ele não se cessa por aí. Porque a partir do momento em que cessa o evento em si, em que se cessa o caos em si, o evento climático pontual, as questões decorrentes de saúde, elas não se encerram por aí. Nós temos um efeito cascata a partir disto. Por quê? Porque nós temos um aumento na busca, por exemplo, de atendimento nas unidades básicas de saúde. Nós temos um aumento na procura hospitalar, internações, procedimentos, fornecimentos de medicamentos, sem falarmos, obviamente, nos afastamentos laborativos e também na queda laborativa, na queda de rendimento laborativo, muitas vezes decorrente de situações que são provenientes de sequelas de doenças advindas às situações de clima. Isto, um impacto direto da saúde, nós também temos um impacto indireto que é no sentido da retomada da economia. Os eventos climáticos, em muitas situações, eles devastam uma região, eles devastam territórios. Então, a gente tem que pensar que a reconstrução, a retomada desta economia, ela se perpetua, ela se reforça, ela volta a sua engrenagem após anos de reconstrução, de esforço, de reorganização econômica. Este é o nosso impacto indireto. Por exemplo, a gente percebe, nós tivemos no país diversos eventos climáticos. Nós tivemos enchentes ocorridas em Manaus, nós tivemos elevações absurdas de temperatura ocorrida no Rio de Janeiro em 2024. Temperaturas que chegaram a sensações térmicas de 60 graus. Essas enchentes, por exemplo, ocorridas em Manaus, já gerou um efeito imediato de aumento de casos de doenças provenientes de enchentes. A leptospirose foi um desses casos. Mas a gente também tem as situações de que a mudança climática por si só, não só o efeito catastrófico de um evento pontual específico, mas a mudança do clima que nós estamos sentindo, ela também proporciona a mudança do comportamento da vida, por exemplo, de vetores transmissores de doenças, como o mosquito e o carrapato. Aqui nós estamos falando de dengue, zika, chikungunya, malária, que não só essa mudança climática faz com que o período ativo destes vetores seja ampliado, como também a região aonde eles estão se proliferando. Regiões antes que nós não tínhamos estes vetores, hoje estão aparecendo. Então, além de nós ampliarmos o tempo ativo destes vetores, estamos aumentando também a região, a área que eles estão atingindo, aumentando, obviamente, os casos daí decorrentes e que acaba gerando todo este círculo, acaba fomentando este círculo de direto impacto na saúde pública, impacto na economia, impacto na retomada, inclusive, de uma sistematização econômica de um país. Então, nós precisamos perceber que
Qual é o caminho? Qual é o futuro? Qual é a nossa possibilidade de atuarmos frente a isso? Qual é o olhar que nós temos que ter? E aqui entra o papel da ética, bioética e biodireito. As instituições como a Fiocruz, por exemplo, e a Organização Mundial da Saúde, elas são fundamentais em pesquisas, estudos e formulações de políticas públicas voltadas à saúde em decorrência de eventos climáticos. Mas quando nós pensamos isso, nós estamos pensando também no desenvolvimento de pesquisas ou desenvolvimento de mudanças de gestão, mudanças de atuação, mudanças de pensamento em toda a organização que envolve meio ambiente, que ele é um equalizador neste momento diretamente de impacto na saúde pública quando estamos falando em doenças provenientes de eventos climáticos. Então, repensar a forma de atuação, de gestão, de execução, de formulação relacionada ao meio ambiente, da mesma forma relacionada às questões de políticas públicas à saúde pública e, de igual modo, pensarmos na questão econômica. Por que isto? Porque a nossa visão, ela tem que deixar de ser fragmentada, deixar de ser sistematizada. Nós precisamos repensar a forma de intervenção que nós vamos, a partir de agora, agir, que ela tem que ser sistêmica, complexa. E aí entra os princípios da bioética, entram os princípios do biodireito, atendendo inclusive os parâmetros internacionais das declarações que nós temos de bioética e direitos humanos, por exemplo. Então, a gente repensando esta cadeia, nós temos que repensar as tomadas de decisões. Nós temos que repensar a forma da gestão pública. Nós temos que repensar a forma de atuação, tanto de estudos, formulações, desenvolvimentos de políticas públicas, desenvolvimento das nossas legislações. Para isto, é de grande valia a implementação dos comitês de bioética na gestão pública. Isto nós estamos falando tanto no município, quanto no estado, quanto na nação, quanto dentro de uma sistemática nacional. Por quê? Porque é o repensar de uma outra forma. Tudo está conectado e interconectado. E além de nós pensarmos conectados entre nós enquanto nação, nós precisamos ter a consciência que estamos todos conectados. Então, a nossa conexão, ela é transnacional. As tomadas de decisões, elas têm impacto transnacional. E é por isso que hoje a gente fala dessa bioética global. Inclusive, alguns autores utilizam o termo de biopolítica, né? Ou de ecoética, também já vem sendo trabalhada, que é este olhar ético em relação ao meio ambiente. Biopolítica é esta bioética, esta esfera da vida como um todo dentro das decisões políticas, obviamente incluindo decisões também de ordem econômica. E a gente tem que então repensar este modelo de fazer gestão, de fazer atuação. Então, o biodireito, ele hoje já presente no mundo jurídico, nas decisões, nas avaliações, nos pareceres, ele tem que se estender para a parte executiva e legislativa. E estes órgãos consultivos, estes órgãos de caráter técnico, eles têm esta característica, que ela, para ser multidisciplinar, ao que a conexão que liga estes membros justamente é este conhecimento de ética, de bioética e de biodireito. Nós temos que, então, ampliar o nosso olhar, desfocar para atuações fragmentadas. As nossas legislações, elas não podem ser fragmentadas, ao par que
Cada ação, cada legislação, cada tomada de decisão, cada política pública desenvolvida, ela gera impactos consequentes em outras áreas. Então, pensar ou repensar ou reformular atuações que sejam efetivas para nós reorganizarmos as questões ambientais, obviamente com este olhar já ampliado para a saúde pública e para a economia. Tomadas de decisões políticas pensadas, organizadas, interconectadas, a partir de estruturas sólidas de ética, de bioética, de biodireito. E pensar nisso de uma forma transnacional. Ampliar o nosso foco. Nós temos que levar como legado tanto que veio conosco desde a pandemia, as questões de ausência hoje de fronteiras, o impacto que gera uma situação pontual de um país, numa nação em outra, como o que nós estamos vivenciando hoje. As mudanças climáticas mundiais, os impactos que isso vem gerando na economia mundialmente. Então, ter responsabilidade de gestão pública, responsabilidade legislativa, responsabilidade de tomadas de decisões e execuções de políticas públicas que estejam atreladas a esta nova forma de pensar, a esta atuação a partir deste olhar ético, olhar da bioética. Bioética nada mais é de que o cuidado ético da vida como um todo. Aqui a gente trabalha a vida humana e não humana. E que hoje ganhou grande expansão trabalharmos e atentarmos para as questões bioéticas relacionadas ao meio ambiente, justamente pelo impacto que tem em todas as outras áreas. A bioética hoje é uma bioética de intervenção, é uma bioética que ela trabalha transversalmente em todas as questões decisórias, em questões de formulações, em questões de tomadas de decisões políticas, econômicas, mundiais. Aqui então fica a minha reflexão, a minha atenção para que a gente comece a repensar estas formas de agir e implementarmos, assim como países de ponta, países europeus que já têm os seus comitês de bioética instaurados de forma nacional. Nós precisamos repensar a forma como nós fazemos as gestões, aonde estes órgãos consultivos, estes órgãos de caráter multidisciplinar, com uma visão completamente amplificada, sistemática e complexa, trazendo aqui todo este pensamento da complexidade, eles estão para apoiar, para organizar, para dar suporte às decisões, aos projetos, às formulações, aos estudos que a gente consegue articular as políticas, articular as tomadas de decisões, articular as estratégias, fazendo com que a gente consiga observar o todo, a gente consiga determinar a um ponto específico de uma legislação, por exemplo, relacionado ao meio ambiente, já pensando nas questões de saúde pública, ou uma política pública relacionada à saúde pública que já está pensando nas questões bioéticas envolvidas e as questões da economia, as questões dos direitos humanos, acessibilidade, justiça, equidade. Então, tudo isso, todo este pensamento, a reformulação do pensamento, ela é importante para que a gente, então, reformule a nossa forma de agir. Este é o nosso caminho. Este é o caminho da sustentabilidade, quando nós estamos falando de eventos climáticos, quando nós estamos falando de saúde pública, quando nós estamos falando de economia que é impactada diretamente por essas situações. O biodireito vem para auxiliar, os seus princípios vêm para contribuir. O biodireito vem como uma luz, atrelado, obviamente, à bioética, que se torna mais amplificada
com o seu olhar muito mais aberto, muito mais desfocado, elas vêm para nos auxiliar nesta formulação de novas práticas. Então fica aqui o meu recado, o meu incentivo para que a gente possa reformular estes pensamentos, para que a gente possa dar voz a essas possibilidades de trabalhos sistêmicos. Então, fica aqui então a minha reflexão, a minha contribuição para vocês, que é justamente para que a gente repense, para que a gente reorganize, para que a gente reestruture as formas de fazer política, de fazer gestão e de mudarmos um pouco o rumo das situações que nós estamos vivendo. Foi uma alegria conversar com vocês, uma alegria participar da terceira edição da Law Week e fica aqui o meu carinho a todos e o meu muito obrigado.